Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar às situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade e em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade, o que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, querido. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário organizado pela Fundação Logosófica de São Paulo. E hoje, eu, o Luiz, o Thomas e a Marina vamos conversar com vocês um pouco sobre a ansiedade. E aí, antes da gente começar, a gente queria perguntar algumas coisinhas, né? O que gera ansiedade na vida de vocês? É o trabalho? É a relação com a família, com os amigos, a faculdade? O que deixa vocês ansiosos? Vocês podem ir mandando, aqui do lado tem uma barra lateral de perguntas, e aí vocês podem ir mandando ali pra gente ir lendo, que a gente vai dar uma olhadinha aqui agora. Ó, o Thiago mandou filho pequeno, a Carol falou relações amorosas, a Priscila falou sair de casa, a Júlia falou sobre trocar de curso na faculdade, o futuro, muitas respostas. Vocês podem continuar mandando aqui na lateral, que a gente vai continuar conversando com vocês. E aí, enquanto vocês vão fazendo isso, né, mandando pra gente, só lembrar que todo sábado a gente tem uma live, né, aqui dedicada a assuntos diversos da logosofia. Então, a gente já convida vocês para acompanharem as próximas lives, os próximos webinários. E aí, sobre o nosso tema, né? Esse tema a gente conversou muito no nosso podcast, né? Porque nós quatro, a gente faz parte de um grupo de jovens, estudantes de logosofia, e a gente criou esse podcast, que se chama Tudo Passa o que Fica. E aí a gente já vem aqui, então, também fazer esse convite para vocês acompanharem a gente. São episódios quinzenais, todo domingo. E a gente tem também uma página no Instagram sobre ele, né? Então, a gente posta os episódios lá, vocês conseguem acessar o link para escutar nas diversas plataformas. E é o @ Se Tudo Passa o que Fica lá no Instagram. Então, vocês já podem aproveitar e acompanhar a gente por lá.
A gente recentemente fez uma série, né, com 4 episódios sobre o tema da ansiedade. E é um assunto muito comum, né, na nossa vida, e que nós 4, junto com esses outros jovens, a gente tem estudado e refletido muito sobre, né? E hoje a gente resolveu, então, trazer algumas percepções e vivências que cada um tem tido em relação a esse assunto. A gente tem feito uma busca pela causa interna da ansiedade, né? As causas psicológicas dela, essas que não estão relacionadas à fisiologia, mas sim ao estado interno de cada um de nós diante de determinadas situações que a gente vive. E aí, quando a gente começou, então, né, a conversar e estudar sobre esse assunto, ver como que essa ansiedade surge na vida de cada um, a gente viu que surgiram muitas perguntas e muitas situações, assim, né? A gente começou a se questionar. Já me vi querendo ter o controle de tudo e de todos? Quantas vezes ao longo do dia eu me pego querendo resolver todas as tarefas do mês em uma tarde só? E quantas vezes, né, eu já parei e olhei para dentro de mim e percebi que a causa daquela angústia, daquele incômodo, em determinado momento, estava dentro de mim mesma, né? E aí foi fazendo essas e várias outras perguntas que a gente viu que tem muito que a gente pode fazer, né, individualmente, para a gente conseguir diminuindo essa ansiedade que se faz muito presente no nosso dia a dia, né? Dentro de mim tem o mundo e nele existem várias coisas, né? Existem sentimentos, pensamentos. E aí os pensamentos são essas forças, né, que nos movem a fazer determinadas coisas, a agir de determinada maneira, a falar determinadas palavras. E aí, quando eu observo e me detenho um pouco a esse mundo, né, esse meu mundo interno, eu vejo que alguns pensamentos como a pressa, a impaciência, a falta de confiança, elas muitas vezes tomam conta de mim, né, e geram essa ansiedade. E aí, então, a gente pode começar com o Luiz, contar pra gente como que a ansiedade surge na sua vida, o que causa ela e o que você faz no seu dia a dia para diminuir, né, a presença dela. Então, Bru, eu percebi que a minha ansiedade, nesse estudo, né, que a gente fez, ela estava muito relacionada ao pensamento da impaciência. Mas como assim? Vocês devem estar pensando, né? Eu percebi que eu tinha um pensamento de pressa muito forte em mim. E ele permeava tudo que eu fazia, sabe? Seja nas atividades da faculdade, ajudar nas tarefas de casa, fazer exercício em todas as outras atividades, na verdade, do meu dia. Então, tudo que eu fazia, tudo que eu começava, tinha logo que terminar, para dar esse espaço para outra atividade que eu tinha que fazer. E o que começou a acontecer vivendo desse jeito, né, é que as coisas começaram a demandar mais tempo, assim, do que eu imaginava que elas precisavam. Ou seja, tipo, os professores da faculdade mandaram trabalhos que às vezes eram para ser feitos em uma semana, num mês, às vezes tinha um dia em casa que tinha muita louça para lavar, e eu comecei a subestimar o tempo que era necessário para isso. E outra coisa que começou a acontecer também foi que eu começava a fazer uma atividade e eu estava pensando logo na próxima que eu já tinha que fazer. Então, mal tinha começado, eu já estava pensando no que tinha para fazer depois. Era algo mais ou menos assim. Eu estava fazendo trabalho da faculdade e durante fazendo esse trabalho, eu estava pensando em uma reunião que eu ia ter de um projeto às 6 horas da tarde. E ainda era só 10 horas da manhã, sabe? E fazendo as coisas dessa forma, tudo começou a acumular. Porque eu não estava dando a atenção necessária para cada coisa que eu precisava fazer. E aí, as coisas começaram a tomar mais tempo do que eu tinha planejado, sabe? E acabou causando um efeito dominó, em que uma coisa ia tomando tempo da outra, assim, sabe? E começou a ficar bastante coisa acumulada. E começou a criar um efeito bola de neve. Ou seja, as coisas iam acumulando, a bola de neve ia girando e crescendo, até que uma hora eu me deparava com ela gigantesca. E isso me causava muita ansiedade. E vendo as coisas desse jeito, né, eu comecei a ver o tempo como um inimigo. Porque, afinal, a culpa era toda dele, já que ele estava delimitando ele estava delimitando as coisas que eu precisava fazer, assim.
E analisando hoje, eu penso que eu formei uma imagem muito engraçada dessa situação, que eu tava numa luta de boxe, assim. E tinha eu de um lado, e no outro lado do ringue tinha um tempo. E a gente passava o tempo inteiro brigando, sabe? E durante esse estudo, eu comecei a formar a compreensão de que o tempo é vida. Peraí. Então, se o tempo é vida, se o tempo é vida e eu sou inimigo do tempo, quer dizer que eu sou inimigo da minha própria vida? Eu me perguntava. Então, eu comecei a pensar que talvez o meu conceito de tempo estava errado e que eu precisava ver o tempo de outra forma, sabe? E pensando e refletindo sobre isso, né, em conciliação com os estudos, eu pude perceber que, na verdade, meu conceito estava bem errado de tempo, assim. E que eu tinha que trabalhar, na verdade, a favor dele. Então, eu realmente tinha que fazer do tempo um amigo. E, além disso, partindo do tempo como um amigo, né, eu pude ir entendendo também que cada coisa tem o seu tempo, cada processo leva o seu tempo. E cada atividade e tarefa que eu tenho que fazer demanda um tempo, eu querendo ou não, na realidade. E o que a pressa queria fazer era que eu simplesmente ignorasse esse tempo e quisesse chegar no final. E outra coisa que esse pensamento também me fazia ignorar é que a gente vai colhendo os resultados de cada processo conforme a gente vai vivendo ele. Ou seja, por exemplo, num trabalho da faculdade, eu tenho que aprender alguma coisa para realizar esse trabalho. Eu não vou aprender tudo que eu tenho para fazer no trabalho só no final. Eu vou, na verdade, aprendendo conforme eu vou realizando ele. Ou seja, os resultados vão sendo colhidos conforme eu vou passando esse processo. Eu vou aprendendo as coisas assim. E esses novos conceitos que eu pude ir formando, ver as coisas dessa forma, eles me deixaram um pouco menos ansioso. Eu pude enfrentar essas situações, na verdade, de um jeito muito melhor. Porque eu tinha um jeito diferente de ver como as coisas podiam acontecer, né? E eu tinha como fazer tudo isso. E eu não estou hoje livre da pressa, falando que agora que eu troquei esses conceitos, acabou. Não, a pressa continua aparecendo em minha vida. Mas pelo menos hoje eu tenho ferramentas que eu posso lidar com elas, sabe? E lidar até com a minha ansiedade. Mas e aí, gente, como que foi para vocês esse estudo? O que cada um aprendeu sobre a sua ansiedade? Pô, Luiz, falar para você que na faculdade eu vivi umas poucas e boas lá que me deixaram bem ansioso também. Parece que a gente tem uma tendência, assim, a aceitar, de certa forma, ideias que vêm e que nem sempre são as melhores, né? Essas primeiras impressões que a gente tem sobre as coisas. Então, esses primeiros pensamentos que vêm à mente, né? Então, por exemplo, a gente se propõe a fazer uma dieta, tá lá se esforçando, né? E aí acaba escorregando um dia, naturalmente, puxa, agora que eu errei hoje, vou, tipo, abrir mão da dieta, sabe? Ou então sai com os amigos, ou tá num restaurante, né? Já gastou mais do que tinha se proposto, né? Então, já que eu já gastei mais, eu posso gastar mais um pouquinho, né? São esses pensamentos que surgem como impressão, mas que, na verdade, eles não resistem a poucos momentos de reflexão, né? E aí, tipo, nos exemplos que eu citei, eles podem não ter muita importância na nossa vida, né? Mas quando a gente aceita essas impressões iniciais para coisas mais importantes, isso já gera alguns sintomas na gente, né? Então, por exemplo, eu estudo lá na faculdade, né? E eu sabia, assim, que a faculdade ia apresentar um grande up no nível de dificuldade lá da minha vida acadêmica. E aí, já prevendo isso, me preparei muito, assim, para as primeiras provas, muito mais do que eu preparava no ensino médio, né? E ainda assim não tive o resultado que eu queria, eu fui mal. E aí, para as segundas provas, puxa, fui mal. Primeiro eu vou estudar mais, né? E ainda assim não foi suficiente, né? E a conclusão primeira, original, é que assim, puxa, esse professor é muito carrasco, a faculdade é muito difícil, né?
cálculo é um delírio dos matemáticos e não dá para aprender. E tem toda essa sorte de pensamentos que tenta afastar de si a culpa por aquela situação que ninguém gosta quando a gente não tem um bom resultado, né? E tem essa tendência mesmo, que é primeiro impulso, assim, que é, puxa, deixa eu afastar a responsabilidade disso de mim. E o que a gente precisa fazer, na verdade, hoje em dia eu sou programador, e quando tem um problema, quando tem um bug, né, a gente fala que a gente vai debugar o código, que é assim, em busca das causas verdadeiras daquele problema, né? Então a gente imprime as coisas na tela e vai em busca, assim, puxa, qual que é a causa real, né? Porque a causa real não é a matéria, não é o professor, né? Porque todas as pessoas que fazem faculdade passam por isso também, né? E já passaram por isso, né? E aí quando a gente vai, não só nesse problema da faculdade, né? Mas quando a gente tem uma discussão com algum amigo, um problema no trabalho, a tendência geralmente é sempre essa de pôr a responsabilidade nos demais, né? E quando a gente vai fazendo esse trabalho mais sério, mais metódico, assim, né? De buscar as causas, toda vez, assim, tem algo que diz muito a própria realidade interna, né? Quer dizer, com certeza existe uma conduta melhor que eu poderia ter, em termos de disciplina, de tempo dedicado, mesmo que teria um resultado melhor lá na faculdade, né? E quando a gente pega esses problemas, né, as dificuldades, põe a responsabilidade no outro e deixa numa caixinha pra gente, dentro da gente, no cantinho, pra gente nunca mais olhar, né? A gente, de certa forma, tira a responsabilidade de si, mas tira também a oportunidade que a gente tem de resolver o problema, né? E acho que parte da ansiedade que a gente sente vem desses problemas que a gente vai pondo nas caixinhas e deixa de olhar, né? Em vez de assumir eles como uma grande oportunidade mesmo de rever a nossa postura frente à vida. Mas eu fiquei sabendo que a Marina passou por umas aí que fizeram ela rever o conceito dela da vida também, né, Mar? Sim, também é muito engraçado que a gente está aqui, né, falando sobre o que a gente descobriu sobre ansiedade e tudo mais, mas por mais que a gente tenha estudado muito isso em grupo, eu, pelo menos, fiquei muito ansiosa preparando isso, e até há 2 minutos atrás que eu descobri que meu microfone estava aberto e eu não tinha percebido, assim, então acho que é um pouco como todos vocês têm trazido, né? Eu acho que aos poucos, conforme a gente vai adquirindo conhecimentos, aquilo que antes era só uma nuvem chamada ansiedade, né, um monstrinho, assim, vai tomando forma dentro da gente, e a gente vai conseguindo enxergar cada vez com maior clareza, né, quais são os pensamentos envolvidos, como é que a gente faz para serenar a nossa mente, independente se é uma situação da faculdade, né, que vocês trouxeram várias experiências assim, quanto qualquer outro tipo de situação na vida, né. Mas bem, quando o nosso grupo decidiu estudar sobre ansiedade, eu me perguntei sobre as vezes em que eu mais me senti ansiosa durante a minha vida, né? E aí eu me recordei de alguns anos atrás, quando em pouco espaço de tempo, assim, aconteceram muitas coisas comigo. Basicamente, eu estava num relacionamento muito longo com uma pessoa que eu tinha muitos planos de longa data, e esse relacionamento acabou. Eu fui mandada embora do meu trabalho, que era um trabalho que eu gostava muito, e eu também tinha um trabalho muito grande para entregar, assim, que eu sabia que eu ia ter que me esforçar muito, e faltava pouco tempo, e eu sabia que eu não ia ter o apoio que eu estava acostumada, enfim. E aí eu me recordo de sentir, nesse momento, como se meu mundo estivesse desabando, assim, como se minha vida estivesse desmoronando. Eu me senti muito paralisada, com medo de enfrentar o que eu ia viver ali pela frente, né? Porque eu tinha tanta certeza, assim, do que eu estava construindo naqueles últimos anos, né? Aquilo tudo em volta de mim, que eu nem imaginava que em algum momento iria acontecer alguma coisa que ia fazer com que eu tivesse que me adaptar, mudar todos os planos, né? Mas enfim. Bem, mais tarde eu conheci e comecei a estudar logosofia. E estudando logosofia eu conheci conceitos que a Marina do passado nem sequer imaginava que existiam, né? Como, por exemplo, um conceito de vida maior, porque o conceito de vida que a Marina tinha era um pouco, Marina do passado tinha, era um pouco ter uma vida e ter um relacionamento e acho que pronto, acabou, né? Ela nunca tinha pensado mais do que isso. E na logosofia eu encontrei um conceito maior de vida.
Ou, por exemplo, um outro conceito que me ajudou muito, que eu nunca havia ouvido falar, que eu não quero me delongar muito aqui nos conceitos para explicar, porque eu estou dando só uma resumida, mas, por exemplo, o conceito de lei universal, que é como uma grande vontade que rege todos os processos da criação, e que rege, como todos os processos, não rege só o meu, né? Ou seja, é uma coisa tão grande que a minha mente não tem como imaginar a grandeza, né? Mas, enfim, depois de conhecer esses conceitos, então, eu voltei para essa parte do meu passado, desse momento em que tinha acontecido esse monte de coisa que eu tinha paralisado de medo, né? Por conta de que eu não queria que aquele momento ficasse como um nublado na minha história, porque essa era a impressão que eu tinha, que tinha acontecido um monte de coisa, que eu não tinha entendido nada e que eu tinha ficado triste. E, obviamente, toda dificuldade que a gente vive, né, toda adaptação que a gente precisa viver, obviamente, envolve um monte de movimentos, né? Mas eu não queria que significasse só tristeza. Queria que tivesse mais a ser extraído daquilo, né? E aí, voltando para esse momento, eu consegui me recordar do que a Marina daquele tempo pensava que era a vida. E foi muito engraçado, porque assim, eu conseguia ver assim a Marina do passado, bem bonitinha, assim, já tinha planejado toda a vida dela inteirinha, como se estivesse, sei lá, jogando algum joguinho, sabe? E não tinha nenhuma falha na vida dela. Nenhuma, absolutamente nenhuma. A única coisa é que ela não sabia direito o que era viver, gente. Então ela tinha construído um monte de coisa em cima de um conceito que não estava muito sólido, sabe? Foi tão curioso perceber isso, porque essa Marina do passado, ela tinha uma visão muito estreita do que significava a vida. E, ao mesmo tempo, ela tinha uma vontade muito grande de controlar tudo à sua volta para que aquele conceito continuasse igualzinho mesmo, para que nunca nada mudasse. E foi legal perceber isso na minha revisão desse momento, porque, de fato, naquele momento, parecia que a minha vida mesmo desmoronava. Mas era uma vida com uma perspectiva tão pequena que eu passei a ficar feliz com o que aconteceu. Naquele momento, tive um grande chacoalhão, né? Eu me recordei que foi tudo muito, um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas que bom que foi assim. Eu sei que do jeito que eu tô até falando, pode até parecer que eu tô tirando diminuindo um pouco a experiência da Marina daquele tempo. Mas, na realidade, se eu soubesse que as mudanças que eu ia viver eram tão importantes para minha evolução, eu talvez tivesse passado aquele momento com mais tranquilidade, sabe? Mas, enfim. Senti que aquela história já não era mais uma grande nuvem na minha vida. Eu sabia que tinha sido um estopim para que eu buscasse reflexões maiores sobre o que significava a vida, sobre quem eu era, enfim. E aí eu senti muita gratidão por tudo aquilo que a gente estudou juntos, por ter descoberto todas essas coisas, por esses conceitos novos que eu mudei, né? Mas aí, mais tarde, algumas semanas atrás, na realidade, eu vivi uma nova situação que me deixou o quê? Ansiosa. Eu vou dar uma resumida, gente, mas basicamente eu sou artista e recentemente um outro artista que é muito reconhecido na área, ele cobriu um trabalho meu e filmou e postou isso na internet. E aí algumas pessoas vieram falar comigo, me mandar mensagens sobre o que tinha acontecido e tudo mais. E aí, quando eu comecei a receber essas mensagens, começou a fechar a nuvem de novo, assim, e eu sentindo que eu ia paralisar, né? Mas eu comecei a serenar e pensando naquele turbilhão que estava acontecendo dentro de mim, eu quase paralisei. Mas eu me recordei do estudo que a gente tinha feito me recordei também sobre a minha já conhecida vontade de controlar as coisas fora de mim, para que elas continuem iguaizinhas e não mudem nunca, porque eu já estou acostumada com aquele jeito, né? Eu me recordei também que nem sempre a gente se lembra de que o futuro pode ser muito melhor, né? Geralmente os pensamentos fazem a gente acreditar que está tudo arruinado, não dá para resolver mais nada. Pelo menos os meus pensamentos fazem isso, né? E aí eu me recordei que sim, o futuro podia ser muito melhor, né? Olha só que engraçado. A nuvem começou a se dispersar. Em outros momentos, aquilo talvez me deixaria
durante muitos dias ou muitas horas, enfim, encucada com aquilo, né? Mas eu já tinha vivido um processo, já tinha vivido um capítulo em que eu precisei desanuviar. E aí as coisas foram se serenando aos pouquinhos, né? Assim como o Luiz disse, é um processo. Aos pouquinhos a gente vai tendo consciência, vai entendendo que a gente começa a ter um pouco mais de controle dentro da gente. Fora talvez não, nunca. Mas dentro pelo menos a gente tem. Mas a Bruna tem uma nova experiência para contar sobre como ela começou a descobrir a confiança em si mesma. Bru. A gente vai escutando, né, as experiências de cada um e vai se identificando, né? Porque realmente tem muita coisa muito em comum, né? Mas eu vejo, assim, que na minha vida, além de também me identificar muito com as experiências do Luiz, do Thomas, da Má, eu vejo que a ansiedade em mim também se manifesta em algumas outras situações, né? E tem algo que eu tenho vivido bastante recentemente e que tem me mostrado cada vez mais isso, né? Eu vejo que toda vez que eu tenho que me colocar à prova de alguma maneira, né, me testar, ou enfim, o que quer que seja, a ansiedade vem muito forte, né? E como eu falei, né, eu tenho vivido bastante disso ultimamente, porque eu faço faculdade também, né? Eu faço arquitetura. E aí, esse período da vida, né, universitária, jovens e tudo mais, a vida ainda está só começando, né? Mas ao mesmo tempo é um turbilhão de coisas que surgem, né? Então, pessoas novas, provas, responsabilidades acadêmicas, aí tem o primeiro emprego, o primeiro estágio, enfim, várias coisas, né? E aí eu vejo que, à medida que essas coisas vão aparecendo e vão surgindo, são momentos em que eu começo também a sentir muitas inseguranças, né? Eu vejo que, assim, desde a insegurança, assim, na hora de apresentar um trabalho na faculdade, aí vem aquele receio, né? O que as pessoas vão achar de mim, como as pessoas me enxergam como uma futura profissional, ou enfim. A insegurança também na hora de aplicar para uma vaga de estágio, por exemplo, né? Eu vejo que são momentos que eu começo a questionar muito, né? As minhas capacidades, as minhas habilidades. Será que meu trabalho tá bom? Será que tá inferior, tá superior, tá de igual para igual para o que os outros estão fazendo, né? Será que as pessoas acham que eu vou ser, sei lá, uma boa arquiteta, né? Enfim, como que as pessoas me enxergam? Eu vejo que parece que nesses momentos, tudo que eu fiz, tudo que eu percorri, assim, fica resumido a uma única coisa, a um único segundo, assim. E aí eu me lembro de uma situação específica, né, que surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa que eu gosto, admiro e tudo mais. E aí, para isso, eu tinha que preencher um formulário e tinha que também enviar o link do meu portfólio, né? E aí, eu lembro que aquilo me consumiu por alguns dias, né? Eu posterguei, priorizava tudo menos aquilo, porque eu sabia que para eu enviar, né, esse link do meu portfólio, eu precisava postar ele no LinkedIn. E aí, lá, todo mundo ia ver, né? Então, assim, as pessoas da minha faculdade, da minha turma, de pessoas mais velhas, e aí aquilo me consumiu. Uma sensação, assim, ruim mesmo, né? Uma angústia. E se não estivessem bons os meus projetos, o que as pessoas iriam pensar de mim? E aí, à medida que a gente foi estudando juntos, né, e aprofundando aqui os estudos na logosofia, eu refleti sobre essa situação, né? Assim como também várias outras que eu passei e ainda passo, na verdade, né? E eu comecei a ver que a origem, assim, dessa angústia, né, e dessas travas que, inclusive, tentam me limitar, né, de correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, eu vejo que elas estão muito relacionadas a uma falta de conhecimento de mim mesma, né? Na logosofia, a gente estuda sobre esse conhecimento de si mesmo e a gente vê que requer um olhar mesmo, né? Um trabalho constante para dentro de mim. Porque aí, assim, eu consigo ir observando os movimentos que se passam no meu interno, né? E aí, assim, eu consigo ir conhecendo de verdade os meus valores, a minha essência, as deficiências que me dominam o meu interno. Consigo ir medindo, né, o meu valor. Que eu vejo, assim, pela minha vida, né, que quantas vezes eu não me submeto a parâmetros, e, enfim, do mundo comum, né, que na verdade não são valoráveis, né? Muitas vezes eu vejo que eu me enxergo como maior ou menor, enfim, com base no olhar do outro, né? Quando na verdade isso não diz nada a respeito de quem eu sou de verdade, né? E aí, quando eu conheço, então, quem eu sou de verdade, né, o meu valor, a minha medida, a minha essência mesmo, eu consigo confiar mais, né? As mães que falam muito isso, né? Pra gente não confiar em estranhos. E aí, como é que eu vou confiar em mim se eu não me conheço, né?
eu preciso realizar esse exercício de pensar, de refletir, de observar meu próprio ser para conseguir, de fato, identificando a causa de tudo que eu sinto, né? E aí, quando eu vejo, né, então, que o meu portfólio ou os meus trabalhos acadêmicos, enfim, não definem quem eu sou de verdade, assim como os olhares dos outros também não definem quem eu sou, eu vejo que essa angústia e essa ansiedade é, de fato, fruto de uma falta de confiança, né? De uma vaidade que às vezes aparece, da imaginação que cria diversas coisas, e aí vão me impedindo de avançar mesmo, né? E aí esse exercício de pensar de verdade, investigar a causa interna dessa ansiedade, me possibilita ter mais controle da minha vida, né? Ter as rédeas da minha própria vida. E aí impedir que essa angústia tome conta dela, né? Mas o Thomas, que tinha comentado que tinha mais uma experiência que ele queria trazer pra gente. Tenho sim, a gente falando dessas indefinições, né, e como elas causam ansiedade, tenho vivido algo muito, muito grande, assim, nesse sentido, né? Porque se por um lado é certo que a gente vai envelhecendo cada dia, né? Meus avós têm envelhecido cada vez mais, né? E aí começa assim, o chum caiu, machucou o braço, machucou o cotovelo, né? E recentemente um parente muito próximo ficou internado por quase um mês, né? E tem umas complicações lá na doença. E aí, quando esse tipo de situação acontece, todo tipo de sensação invade a gente, né? Tem essa ansiedade de não saber o que vai acontecer, das indefinições, né? Tem uma sensação de injustiça, porque todo mundo poderia ficar doente, né? Mas porque o meu avô, que é tão bom, porque ele, né? E aí parece que essas sensações vão invadindo a gente, né? Como é que faz, né? Como é que a gente faz para tirar esse fator que a gente não tem controle mesmo, né? E aí, se por um lado as coisas que estão fora, né, que realmente não tem como saber o que vai acontecer, né? Estava tentando fazer um movimento de encontrar essa segurança, essa certeza dentro de mim, né? Porque poderia contar aqui, relatar para vocês o que eu vivi com meu avô na minha infância, mas acho que eu ficaria uma semana aqui falando, né? Mas eu tenho certeza que cada um que tá nos ouvindo tem muito, muito que recordar dos próprios avós, né? Desses momentos da infância. E ao longo da vida também, né? E, assim, acho que todos têm certeza, né? De que essas coisas que a gente tem no coração, nesse lugar íntimo mesmo, né? Ninguém pode tirar de lá. Porque essas coisas são nossas e são eternas, né? E aí, quando a gente vive esses momentos difíceis, como a Marina relatou, né? E isso que eu tô vivendo, tem dias que são difíceis, né? Que a gente acorda e parece que o sol não tá lá fora, assim, sabe? E a gente tem que fazer esse movimento de encontrar esse sol dentro, nessas recordações, nisso que a gente já sabe que já viveu, né? Nesses momentos lindos que a gente tem dentro. E aí, a gente vai vivendo essas indefinições, né? Essas ansiedades. Acho que a Marina tem mais coisa para contar para a gente ainda. Sim, Thomas. Foi bonito isso que você trouxe sobre a gente encontrar o sol dentro da gente mesmo, porque para mim a ansiedade, quando a gente começou a estudar, assim, ela parecia uma grande nuvem, sabe, uma coisa disforme. E conforme a gente vai encontrando o sol dentro da gente, a gente sabe que ele continua lá. Eu não duvido que o sol exista, nunca, em nenhum momento, né? Então, agora eu tenho maior consciência de que as nuvens, elas só precisam se dispersar, porque o sol continua lá, tá tudo bem, né? Mas tem esse momento de que tá tudo enuviado, você não consegue enxergar direito, né? Mas, enfim, eu tô gostando muito de ler as respostas aqui de todo mundo que tá enviando, quero agradecer a todo mundo que tá participando. Eu tenho entendido, assim, que para mim, é claro que eu ainda me sinto ansiosa, né, como eu trouxe para vocês agora há pouco, mas aquela ansiedade totalmente indefinida, assim, aquela angústia, aquela busca que eu não via para onde ir, que me paralisava totalmente, isso já não me acomete mais, sabe? Eu consigo enxergar que parte da minha ansiedade, dessa maiora que me fazia ficar presa de medo, assim, se dissipou depois que eu comecei a enxergar o mundo como uma grande oportunidade para o meu espírito. Quando a minha busca passou a ter um sentido maior, porque ela carregava consigo um propósito,
Então, a minha vida era muito, muito maior mesmo, né? E conforme eu vou aprendendo cada vez mais, ela fica cada vez maior. E disso eu tenho certeza. Isso não muda, não importa o que aconteça fora, né? E eu tenho pensado muito sobre, até vendo aqui as respostas que estão enviando, sobre como cada pessoa que eu conheço parece estar numa busca de algo muito maior, né? É claro que individualmente isso pode se traduzir, às vezes, numa busca como ter uma carreira melhor ou construir um relacionamento com alguém, enfim. Mas eu sei que existe algo maior ainda que cada um busca por trás dessas coisas, né? E aí eu gostaria de perguntar, assim, vocês já pensaram sobre o que cada um o que cada um está buscando? O que você está buscando? Ou você já pensou para onde você está caminhando? Você já refletiu sobre o que significa tempo? Ou sobre o que significa vida? Ou será que você sabe o que é ser um ser humano? Será que você sabe como confiar em você mesmo, né? Sabe quem você é? Eu fiz essas perguntas para mim mesma. E buscar as respostas para ela me guiou até esse processo que eu estou vivendo agora. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas já pensou que talvez essa ansiedade que a gente não consegue dar um nome, que fica essa angústia indefinida, talvez seja porque falta uma resposta clara para essas perguntas que vibram dentro da gente, como, por exemplo, quem sou eu? Se a resposta não é clara, a gente fica tipo, ui, veja bem. Conhecer os conceitos logosóficos de vida, de espírito, desculpa, de leis universais e até de Deus, me ajudou muito a compreender melhor esse meu propósito, que vai ficando cada vez maior conforme eu vou aprendendo mais. Aqui na Fundação, nós temos estudado muitos desses temas e sempre em grupo, para encontrar individualmente aquilo que cada um busca dentro de si. Bem, e fica um convite para que você, se você se sentiu tocado por uma dessas perguntas ou uma das manifestações que vieram aqui, para você conhecer mais sobre logosofia. E, inclusive, a Bruna vai explicar um pouquinho melhor sobre um plano de ação que a gente pensou em apresentar para todos vocês aqui que, de algum jeito, têm ansiedade. Inclusive, a gente está realizando ele com a gente, viu, gente, na nossa vida. Então, Bruno, apresenta pra gente. Vou apresentar. A gente vai ouvindo essas perguntas, né, esse trabalho investigativo mesmo, e é algo contínuo e diário que a gente tem realizado, né, e que proporciona essas descobertas dentro da vida de cada um, né. Mas aí agora a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, para a gente conseguir ir apresentando esse plano que a Mar falou. Mas qual que é a causa interna da ansiedade de vocês, né? Então, a gente contou um pouquinho das nossas experiências, e aí quando vocês olham para as vivências de cada um de vocês, o que dentro de vocês gera essas angústias e essas inquietações, né? Então, podem mandar aqui na aba lateral de novo, nessa aba de perguntas que vocês já estão usando lá desde o início, que a gente vai interagindo aqui com vocês. E aí, enquanto vocês respondem, né? Algo que foi interessante desse nosso estudo foi experimentando e comprovando mesmo, né? Que à medida que eu confio no futuro, nas leis universais, né, que a Mar falou, que eu vou substituindo a propensão ao desespero e vou tornando o tempo meu aliado, né? Que eu confio e conheço mais a mim mesma, entendendo essa concepção eterna do tempo, indo em busca de um conceito maior de vida, né? Eu consigo ir trocando alguns conceitos e aí indo em busca de um conhecimento mesmo, né? Para conseguir ter recursos para lidar com essa ansiedade. E aí a gente, como reflexo disso tudo, né? A gente trouxe algumas coisinhas que nos ajudaram a montar esse plano de ação que a Mar falou. E a gente resolveu compartilhar com vocês, né? A gente vai mandar por e-mail também para vocês, que vocês podem ter no dia a dia, caso queiram olhar e tudo mais. Porque a gente tem visto e comprovado, né, nas nossas vidas que para superar esse estado de angústia que a gente sente, né, quando a gente passa por alguma situação e tudo mais, a gente precisa passar por um processo. E esse processo requer uma observação para dentro de mim, identificando o que gera de fato essas angústias, né? E aí, a partir disso, montar um plano de ação. Que aí, com o uso de técnicas e mecanismos, eu consigo impedir que essa ansiedade tome conta
na minha vida, né? Vou colocar aqui para vocês um desses documentos que a gente preparou, né? E aí aqui tem um pouco das experiências que a gente contou hoje, esse processo que a gente fez de investigar algumas dessas causas, que existem várias, né? Então aqui algumas que a gente trouxe, pôde ir observando nas nossas vidas. E aqui esse plano de ação que a gente precisa percorrer para conseguir colocar de fato em prática esse exercício, né? De investigar e ir descobrindo essas causas. E aí, além disso, a gente também preparou um PDFzinho, esse vai ser enviado direto por e-mail para vocês. E aí nele tem alguns conceitos, né, que a gente comentou, vários aqui, que a logosofia que nos traz. E aí que a gente viu que se relacionam muito a essas causas da ansiedade que a gente falou um pouco hoje, porque eles trazem alguns conceitos novos que ajudaram a gente e ampliaram a nossa compreensão, né, sobre a vida, sobre o tempo. Então, caso vocês queiram ler mais e entrar em contato com esses conceitos, né, vocês podem também baixar os livros da Logosofia gratuitamente na plataforma que foi apresentada no início, né, logosofia.org.br. E aí agora a gente vai mostrar um pouco das respostas de vocês, né, que vocês foram mandando ao longo do webinário. Aí o Thomas vai colocar aqui pra gente dar uma olhadinha. Que a gente perguntou primeiro o que gera ansiedade, né, em cada um de vocês. A gente até leu um pouquinho aqui na aba de perguntas, algumas das respostas de vocês, mas juntamos aqui todas numa nuvem de palavras, né? Então, futuro, trabalho, a falta de confiança, filhos, dinheiro. E aí depois a causa interna dessas angústias, né? O que de fato há em cada um, dentro de cada um de nós, que gera essas ansiedades, né? Que aí também, mais uma nuvenzinha, alguns conceitos equivocados, a desordem mental, viver inconscientemente, as dúvidas, algumas dessas causas que vocês puderam já ir identificando, né? E aí essas foram mais algumas formas que a gente viu de manter à vista mesmo, né? Como uma espécie de lembrete, para que diante do dia a dia, das atividades, das tarefas comuns que cada um tenha, né, a gente não perder de vista o objetivo maior, que é esse de manter a vida sob as nossas mãos, né, sob o nosso próprio controle. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente ficou muito feliz de vir aqui conversar com vocês sobre esse tema e o que cada um tem experimentado, né, nesse processo de investigação. E aí, antes de finalizar, a gente tem só mais um lembretezinho especial, que toda quarta-feira a gente tem, às 8h30 da noite, um workshop gratuito sobre logosofia. E aí cada workshop possui 3 módulos, né, que acontecem durante um mês. O próximo workshop vai começar no dia 3, e aí com os 2 outros módulos no dia 10 e no dia 17 de novembro. E aí os workshops falam sobre assuntos da logosofia, né? Diversos assuntos. Então, vocês podem se inscrever, não precisam ficar ansiosos, que a gente vai liberar um linkzinho que apareceu aí para vocês agora, que se vocês apertarem, vocês já conseguem se inscrever. Daí a gente aguarda uns minutinhos aqui rapidinho para vocês já irem se inscrevendo e aproveitar um pouquinho para conhecer um pouco mais desses conceitos que a logosofia traz, que a gente apresentou um pouquinho, e para entrarem em contato um pouco mais, né? Então, é isso. A gente agradece muito pela presença de todos vocês. O PDFzinho a gente vai mandar por e-mail também, né? Então, tem mais um materialzinho aí que a gente preparou. E caso alguém não tenha conseguido se inscrever pelo link que apareceu aí na tela de vocês, pode também se inscrever por meio desse QR Code, né? O workshop é gratuito, e aí é só ler com o leitorzinho da câmera que vocês já conseguem se inscrever. É isso, muito obrigada pela presença de todos, e até a próxima. Muito obrigado a todos, bom final de semana. Obrigada, queridos, bom final de semana. Muito obrigado, tchau, tchau.